Então, pessoal, retomando, vamos agora para os prazos processuais. O que é um prazo? Vocês aprenderam lá no direito civil que nós temos os elementos essenciais dos negócios jurídicos e nós temos os elementos acidentais do negócio jurídico. Estão lembrados? E uma das situações lá dos elementos acidentais é que vocês têm lá o termo, o prazo. Tá? O que é o termo? O termo pode ser inicial, ou seja, o início de um prazo, e o termo pode ser final. Então, entre um termo inicial e um termo final, nós temos um prazo. Isso está lá no Código Civil. E aqui, todos os atos processuais, eles devem ser praticados dentro de um prazo, ou seja, eles têm um termo inicial e eles têm um termo final, sob pena do processo ficar ad perpetuum, né, sem ter uma finalização. Por isso que há o prazo processual, que é o período em que há a necessidade de se praticar um ato processual, tá? Então, nós temos os prazos, eles podem ser particulares ou eles podem ser comuns. Ou seja, o prazo, ele é particular quando o prazo deve ser exercido por uma parte ou por algumas partes. O juiz vai determinar o prazo ou o prazo está na lei. E o prazo é comum quando o prazo tem que ser praticado por ambas as partes naquele prazo, ok? Tanto é verdade que se o processo é físico, se o prazo é comum, nenhuma das partes pode pegar o processo em carga. O que é pegar o processo em carga? É pegar o processo para levar para o seu escritório e analisá-lo. Quando o prazo é comum, o máximo que ocorre é carga rápida, para que ele possa tirar cópias do processo para se manifestar depois, ok? Os prazos, eles são divididos em prazos legais. O que são prazos legais? São aqueles que estão determinados na lei, como, por exemplo, o prazo para oferecer contestação. O prazo para oferecer contestação é em audiência e poderá ser feito em 20 minutos, aduzi-lo oralmente e que vai ser reduzido a termo, ou ele pode ser protocolado agora pelo processo judicial eletrônico até a audiência, tá? Cuidem, porque o prazo para contestação no processo trabalho não é o mesmo do Código de Processo Civil, que vocês têm lá que é da juntada do AR ou da juntada no mandado, é que tem prazo de 15 dias. Aqui no processo trabalho, não. Cuidado, pessoal. No processo trabalho, o prazo para oferecer contestação é em audiência inicial. O prazo para oferecer contestação pode ser em audiência e ele pode ser oral. Hoje, ele pode ser escrito ou pode ser oral. Escrito, ele vai ser juntado lá no processo judicial eletrônico e deve ser até a hora da audiência, ok? Com os documentos também que acompanham. São prazos judiciais aqueles prazos que não estão estabelecidos na lei, ou seja, a lei não determina qual é o prazo. E o juiz pode, então, determinar um prazo para que a parte realize um ato processual. Exemplo, vocês têm a audiência inicial, a parte contrária contesta e junta documentos. O juiz vai determinar que o autor se manifeste sobre os documentos. Atenção, porque no processo de trabalho nós não temos a réplica que existe lá no processo civil, tá? Aqui o juiz abre prazo para a parte se manifestar sobre os documentos, porque lá na Constituição Federal diz que vocês têm que ter a ampla defesa e o contraditório. Então, se há a juntada de um documento novo, a parte contrária vai ter que se manifestar. Por óbvio que a gente prática se manifestar também sobre a defesa, tá? Mas na CLT não fala sobre isso, ok? Isso é um prazo, então, judicial. O juiz vai determinar que a parte se manifeste sobre os documentos. Via de regra, o prazo judicial que eles dão é 10 dias, mas tem alguns juízes, em razão da complexidade, com relação ao número de documentos juntados, ele pode dilatar esse prazo para 20 dias. Não existe esse prazo judicialmente, não existe, ou melhor, legalmente. Esse prazo é dado pelo juiz. De praxe, na Justiça do Trabalho é dado 10 dias, ok? Da mesma forma,
se vocês têm um pedido de perícia de insalubridade ou de periculosidade no procedimento ordinário, não no procedimento sumaríssimo, no procedimento ordinário, o juiz pode dar prazo, então, de 5 dias, 10 dias para que vocês juntem os quesitos. Por que eu estou dizendo no processo ordinário? Porque no procedimento sumaríssimo, os quesitos são de forma oral. Está previsto lá no artigo 852A e seguintes da CLT. Então, lá no procedimento sumaríssimo, é em audiência oral, tá? No procedimento ordinário ou sumário, o juiz pode abrir prazo, então, de 10 dias ou 20 dias para a parte se manifestar sobre os documentos. Então, eu falei para vocês dos prazos legais, que são aqueles que estão previstos na lei, os prazos judiciais, que é aqueles que não estão previstos na lei, mas o juiz, então, determina o prazo, e nós temos os prazos convencionais. O que são esses prazos convencionais? São aqueles que decorrem de convenção das partes. Por exemplo, lá o artigo 313 do CPC, no inciso 2, diz que as partes podem convencionar a suspensão do processo. No processo de trabalho, vocês podem pedir que o juiz suspenda o processo 30 dias para que vocês possam, então, entabular um acordo entre as partes. E muitas vezes o juiz retira aquele processo de pauta e dá às partes esse processo, né, defere às partes esse processo para que eles possam, então, se manifestar. Os prazos peremptórios são aqueles prazos fatais que são improrrogáveis, que são aqueles prazos que estão na lei, são aqueles prazos legais que não podem, então, de uma certa forma, serem prorrogados, e caso vocês não o façam, vocês perderam o direito de fazê-lo, ou seja, ocorre a perempção, tá? Que é a perda da prática de um prazo processual. Como, por exemplo, vocês têm um prazo para o recurso ordinário, o prazo é de 8 dias. Se vocês não recorrerem, vocês perderam o prazo processual para fazê-lo, ok? Vocês vão ver isso lá no artigo 222 do CPC, e também agora na alteração da CLT houve essa possibilidade. Ou seja, numa situação de razoabilidade, né, da proporcionalidade, numa situação excepcional de calamidade pública, de local de difícil transporte, o juiz poderá prorrogar esse prazo. Dou um exemplo para vocês que nós estamos vivendo hoje, que é a questão do coronavírus, tá? O que aconteceu? Ok, houve lá um provimento, né, do Tribunal Superior do Trabalho que todos os prazos estão suspensos. Mas em razão do quê? Do coronavírus. E poderia também o juiz dilatar o prazo em razão do coronavírus, tá? Por exemplo, vocês moram numa comarca onde o acesso é somente por uma ponte e não há a possibilidade de fazer pelo processo judicial eletrônico e vocês precisam protocolar uma petição e caiu essa ponte, em razão dessa situação, o juiz poderá prorrogar o prazo, tá? Prazos peremptórios, eles são fatais e improrrogáveis, salvo nessa situação excepcional do artigo 222. Mas também existem prazos que são aqueles que não estão previstos na lei, que são os prazos judiciais, que o juiz então vai abrir um prazo, que em razão de situações específicas o juiz poderá prorrogar o prazo ao seu livre arbítrio, tá? Em razão, por exemplo, do laudo ser muito complexo, em razão de que está procurando uma documentação, não encontrou, pede uma dilação do prazo, tá? Pedir uma prorrogação em razão da complexidade dos autos do processo, que é a necessidade de fazer um melhor estudo. Então, o juiz poderá, então, prorrogar o prazo. Então, recapitulando, nós temos os prazos legais, os prazos judiciais, os prazos convencionais, os prazos peremptórios e os prazos prorrogáveis. Nós temos um artigo da CLT, que é o artigo 658, inciso 1, que diz que se o juiz não cumprir os prazos que a lei determina para ele, ele pode ter uma diminuição dos vencimentos. Isso está previsto no artigo 658, a linha D da CLT, tá? Então, retificando, artigo 658, a linha D da CLT, que diz que se o juiz não praticar os atos decorrentes da sua função dentro do prazo, ele poderá ter seus vencimentos, né, diminuídos.
Só que eu entendo que esse artigo 658, a linha D, ele é inconstitucional, porque o artigo 95, inciso 3 da Constituição Federal diz que os vencimentos dos juízes, eles são subsídios, né? Porque o juiz recebe subsídio. Eles não podem ser diminuídos, eles não podem ser, né, alterados pelo princípio constitucional. E isso nos dá a ideia, então, da inconstitucionalidade desse artigo 658, a linha D. Da mesma forma que os diretores de secretaria, né, e os demais funcionários também se sujeitam a prazos para a prática dos atos processuais que lhe incumbem. Por exemplo, juntada de documentos, juntada da ata de audiências, tá? A certificação nos autos de um determinado prazo que decorreu, autuação do processo, né? A numeração das folhas nos processos físicos, tá? Porque hoje é tudo quase processo judicial eletrônico. Então, eles têm lá na lei prazos determinados para que eles cumpram determinados atos. Como, por exemplo, lá no artigo 841, que diz que o funcionário tem prazo de 48 horas para remeter cópia da petição inicial e notificar a parte contrária para que compareça, né, em data e hora marcada na audiência para oferecer a sua defesa. O artigo 851, lá, parágrafo 2º também, diz que tem prazo de 48 horas para juntar o termo de audiência nos autos do processo, ok? Então, nós temos vários prazos processuais previstos na CLT, mas uma das coisas muito importantes é nós sabermos que os prazos no processo de trabalho, eles tiveram uma pequena alteração, ou seja, antigamente os prazos, eles corriam somente em dias úteis, tá? Então dizia o antigo artigo 775, dizia que os prazos processuais são contínuos e irreleváveis, ocorrendo ininterruptamente. Podem, entretanto, ser prorrogados por tempo estritamente necessário pelo juiz ou tribunal em decorrência de força maior, desde que comprovados. Esse artigo ele mudou, porque hoje os prazos, eles correm na Justiça do Trabalho somente em dias úteis, tá? Mas uma coisa importante vocês saberem, que se exclui a data do início e se exclui a data, se exclui a data do início e se inclui a data final. Ou seja, não se conta o primeiro e se conta o último. Mas umas coisas são importantes assim, ó. Se vocês forem intimados na sexta-feira, o prazo começa a contar na segunda. Se vocês forem intimados no sábado, porque a intimação, a notificação, ela pode ser pelo correio, o correio funciona sábado, nós temos uma súmula do TST, que é a súmula 262, que diz que o prazo, se vocês receberem a notificação pelo correio no sábado, é como se vocês tivessem recebido na segunda e passa a fluir a partir da terça. Então, vocês receberam na segunda o prazo inicial, então começa na terça, tá? Eu vou continuar no próximo vídeo porque está ficando muito longo. Me aguarda.